Olá pessoal, vamos dar início então ao nosso aula 2 do nosso terceiro módulo do curso de Fitoterapia e Alimentação Saudável. E nesta aula, nessa segunda aula do módulo 3, vamos falar da essência Rum. Inicialmente, como todos os módulos, as aulas estarão repartidas em A até a letra F. Essa primeira aula é a letra A, né? E a primeira aula da essência Rum, estaremos falando sobre as características dessa essência Rum, tá certo? Então, iniciando essa primeira aula, vamos então definir o que é a essência Rum e depois caracterizar essa essência Rum em todos os aspectos, tanto cognitivo, energético, psíquico e físico, ok? Então, a essência Rum é a responsável pela organização das energias. Então, a ordenação conferida à essência Rum possibilita a qualificação da propriedade e da função de qualquer outra estrutura. O que isso quer dizer? Quer dizer que a essência Rum trabalha no modelo original, onde a estrutura física ou energética receba uma função. Então, essa coerência fornecida através da essência Rum permite que qualquer outra estrutura tenha uma função. Então, eu vou explicar melhor. Vamos lá na estação ou na estrutura cognitiva. A estrutura cognitiva é essa aqui que está conversando com vocês, no qual nós estamos produzindo uma ideia mais avançada. A estrutura cognitiva permite a construção de um pensamento e de uma ideia. A ideia coerente, a ideia onde é feita uma analogia, e essa analogia você permite enxergar coerência, essa coerência é dada também pela função da própria ideia produzida, é o fruto da cognição e da essência Rum. Vamos exemplificar de uma forma mais abrangente e aprofundada. A essência Rum coordena ou representada na cognição pela intuição. A intuição é caracterizada por se apresentar através de informações ainda no ambiente energético. Quer dizer, a intuição é uma informação que você assimila a partir de uma função da essência Rum, e essa informação assimilada ainda está no ambiente energético, quer dizer, ela ainda não aconteceu. Então, a intuição é da essência Rum. À medida que a essência Rum trabalha com a intuição, assimilando uma informação ainda no ambiente energético, nós vamos ter que fazer um crivo, ou passar essa informação por um crivo, e esse crivo é a essência Rum trabalhando para fornecer a informação racionalidade, discernimento. Então, vamos lá. Capto uma informação, preciso falar sobre tal alimento para vocês. Um exemplo. Isso acontece muito, inclusive. Aí eu falo desse alimento e você que está me assistindo aí, assistindo a aula, fala, poxa, esse alimento caiu perfeitamente naquilo que eu estava pensando para o meu paciente ou até mesmo para mim. Ou esse alimento eu sempre quis saber mais a respeito, mas nunca tive tempo para estudar. Enfim, eu capto uma informação ainda no ambiente energético, ponho ela de molho ali na minha cognição e começo a pensar a respeito se tem coerência ou não eu falar sobre esse determinado alimento ou determinada informação no meu curso. Daí, se o resultado é sim, eu estou trabalhando o discernimento. Se o resultado é não, a mesma coisa, eu tenho discernimento, pois o Rum tem que estar o quê? Equilibrado. Então, o resultado dessa conversa inicial. A essência energética Rum, ela fornece a organização das energias para que haja propriedade e função da estrutura. Para ela fazer isso, então, para que isso aconteça a nível cognitivo, nós temos a intuição como atributo, e a intuição necessita de outros atributos paralelos para que haja, no final das contas, a produção do discernimento. Então, vamos lá. Intuição, captei a informação do ambiente. Ao captar essa informação do ambiente, passo essa informação num crivo. Esse crivo precisa agora de duas outras funções ou atributos, que é o primeiro, a decisão, e o segundo, o planejamento. Olha só que importante. A decisão, ela é um atributo cognitivo do Rum, da essência Rum, que caminha par e passo com a intuição. Por quê? Porque se a sua decisão for fraca,
é sinal que você tem dúvida, e a dúvida não permite que a informação intuitiva chegue ao nível cognitivo. Então você não tem consciência da intuição. Daí você está desperdiçando um atributo magnífico, um dos melhores inclusive, apesar de que a gente caracteriza todos e vê que um depende do outro, mas enfim, à medida que você não tem a decisão bem formada, essa informação não chega até você com uma força necessária para produzir o próprio planejamento e o próprio discernimento. Deste modo, você perde um atributo cognitivo, onde essa informação ela passa como se fosse um vento para você, lembrei de algo, será e tal, você fica meio que viajando na maionese. Então a indecisão faz com que a sua intuição seja fraca, e a fraqueza, à medida que você tiver neste processo, faz com que o rum também seja fraco em todos os outros aspectos, produzindo lá na frente o nervosismo e a irritação. Vou falar mais a respeito, porém agora volto a falar da intuição. Então você tem a intuição, capta uma informação ainda no ambiente energético, como eu dei o meu exemplo, trago isso, a decisão vai permitir que você segure, sustente essa informação. Será que isso é fato? Será que não é fato? Será que eu tenho ou não que falar sobre isso aqui? E você começa a trabalhar essa informação, sim ou não, é o crivo. Esse crivo fornece um resultado. Esse resultado, para ele ter efeito, precisa ser planejado. Então você planeja, então eu vou falar sobre essa fruta ou sobre esse alimento, colocar ele em tal essência, e nessa essência porque representa melhor a função desse alimento, vou colocar ele aqui nessa essência e vou falar sobre isso, tal dia, tal hora, tal aula. Então planejei, e aí quando chegar o dia, tal hora, tal aula, eu vou executar, e a execução também é um atributo da essência Rum. E tudo isso, quer dizer, a somatória deste processo de crescendo, intuição, decisão, planejamento e execução, fornece a você, ou a mim, ou qualquer pessoa, o discernimento. Essa estrutura cognitiva, ela tem condição de ser estimulada, como qualquer outra, a partir da acupuntura e da atividade física. Porém, a acupuntura aguça mais essa estrutura cognitiva. A alimentação vai fornecer uma proteção energética a essa estrutura para que eu não perca capacidade de ter discernimento. Quem tem capacidade de pensar os dois lados da história não fica nervoso e não se altera. Quem não tem é porque é indeciso, e a indecisão favorece a penetração de ideias maléficas negativas. Como eu sou indeciso, eu não sei para onde ir, eu fico nervoso. Isso é natural, acontece com qualquer um de nós. Pense bem, quando você está perdido sem o GPS, você fica alterado porque só começa a vir ideias ruins na sua cabeça, como se fosse um mecanismo de proteção. Se você ligar o seu botão ou o GPS intuitivo, você sai dessa rapidinho, entende? Por isso que é bom contar até 5, 10, 15, 20, 50, 1000, dependendo do tipo de pessoa e desequilíbrio que você for e do tipo de pessoa que você convive, entende? Então, a cognição, a partir da essência Rum, estrutura a intuição. E a intuição desdobra a decisão, planejamento e execução. O somatório dessas 4 espécies, desses 4 atributos, fornece o discernimento. Discernimento é igual a coerência. Ponto. A partir disso, você tendo isso bem estruturado, protegido, você vai produzir, vai ter um traço de personalidade que nós chamamos de coerente. Então você tem a incoerência e a coerência. A pessoa coerente é aquela que, mesmo estando errada, naturalmente assume o seu erro num processo de guerra, por exemplo. Vamos pegar a situação política do país. Tem pessoas que estão certas e erradas. As pessoas erradas, se assumissem um erro, era muito mais fácil para todo mundo. Eu sei que isso é impossível de acontecer, mas ao mesmo tempo é o exemplo aqui a ser dado. Então a pessoa que é incoerente, ela não tem aquele atributo intuição, está tudo desequilibrado, a essência Rum está irregular, e essa irregularidade da essência Rum, somado
produz incoerência, e a incoerência produz irregularidade, e a incoerência faz com que você agora se manifeste a partir da sua estrutura psíquica. Então, o seu psiquismo, as suas emoções vão tomar forma no lugar dos seus pensamentos, das suas ideias. Então, as ideias são mais fracas, frágeis, deficientes comparados com a questão emocional. Então, a emoção produzida por esse aspecto chamado incoerência é no futuro, ou no desdobrar ali da terceira ordem, a raiva, mas antes disso é a frustração. Olha que importante e interessante entender. A incoerência faz com que você tome atitudes erradas, execute de forma errada, porque você não tem discernimento, e isso tudo faz com que você fique frustrado. A frustração faz com que você fique ruim com você mesmo, você não vai assumir o erro para você, não vai ver o que está errado, não vai olhar para trás, então logo você fica irritado. E essa irritação é transbordada para todos os outros elementos e para todas as pessoas ao seu redor. Você trabalha com uma nuvem negra na sua cabeça. Entendem isso? A decisão, na minha opinião, fortalecer a decisão, na minha opinião, é o principal aspecto que nós vamos trabalhar na fitoterapia e vamos dar receitas muito bacanas dessa condição. Entendido? Então vamos lá. Intuição, decisão, planejamento, execução. Tudo isso me dá discernimento. Quando a essência ruim está desequilibrada, eu vou ter incoerência. Ou quando eu for incoerente, eu terei a essência ruim desequilibrada. Vou explicar isso aqui agora. Quando o seu fígado passa por algum problema, quando você retira a vesícula biliar, quando você tem uma hepatite, uma cirrose, uma esteatose, quando você bebe demais, o seu fígado é fraco. Você enfraquecendo o seu fígado, você vai enfraquecer a possibilidade da sua decisão ser abarcada por essa estação. Porque eu lembro bem, os órgãos, eles funcionam numa harmonia, numa orquestra sinfônica regida pela própria consciência. Então, esses órgãos, estando eles saudáveis, eles recepcionam melhor essas informações vindo da consciência. Então, a coerência, ou a pessoa coerente, vai entender que não é bom beber, que o álcool faz mal. Então, o fígado mal alimentado, mal nutrido, o fígado intoxicado, ele não vai permitir que haja uma absorção desse estímulo mais coerente. Então vai ser agora uma troca, como se fosse um biofeedback negativo, no qual fígado ruim produz incoerência na cognição. A incoerência produz um problema no fígado, entende? É um sistema de retroalimentação que, na minha opinião, sempre vai se iniciar pela própria consciência, porque o órgão reflete aquilo que você manda para ele, porque ele é um ser inanimado, entende? Então, a incoerência cognitiva favorece todo esse processo da irritação. A irritação arrebenta com o seu fígado, tá ok? Inclusive, tem até uma fala, eu acho que eu falei isso na aula, naquela aula que eu passei para vocês, aquela aula extra, mas eu vou repito aqui, é uma fala do Lao Tse. Um súdito dele, um aluno dele, pergunta assim para ele: Lao Tse, eu quero mudar de profissão, quero mudar de cidade, trocar minhas esposas todas, começar a trabalhar em outro ramo, parará. O que o senhor acha? Vai dar certo? Ele fala: não sei, pergunta para o seu fígado. Quer dizer, tudo que você quiser fazer, o seu fígado vai conseguir te fornecer a capacidade, eu quero dizer bem, e vou até repetir isso. O seu fígado é o grande medidor de parâmetro que você vai ter para usar como referência aonde você vai chegar. Se o seu fígado for fraco, você não conseguirá exercer boas e grandes tarefas, tá ok? Fortaleça o seu fígado, porque ele é um órgão primoroso em relação aos outros, ao que se diz respeito às energias, tá certo? Por quê? Porque é ele quem vai organizar esse processo energético. Então, seguindo, no momento em que eu tenho coerência ou incoerência, isso incomoda o meu sistema energético. Vamos falar da incoerência, que é o mais importante. Essa incoerência cognitiva fornece a frustração trabalha a raiva, você fica cego, você treme de raiva. E isso é fruto de um modelo energético irregular. Então, a incoerência cognitiva produz a irregularidade da energia, e a sua energia irregular é assimilada diretamente pelo fígado através dos seus meridianos principais. Isso acontece por volta da 1h da manhã. Entenda isso agora. Aquele paciente que dorme
Só depois da 1h da manhã é sinal que ele pode estar com um processo relacionado à irregularidade ou à incoerência, à frustração. Por quê? Porque a 1h da manhã é o horário inicial de alta energética ou fisiológica, né? Perdão, é um excesso energético, só que é fisiológico, é natural, que esse horário você já tem um excesso de energia nesses meridianos. Por isso, o fígado é melhor alimentado, essa alimentação mais benéfica, né, numa quantidade mais interessante, quando chega ao fígado, faz com que o fígado se harmonize e essa harmonia pode proceder ou pode ser expressada num sono mais eficiente. Então, repetindo, a 1h da manhã, você deita às 10 e consegue dormir à 1h da manhã, pode ser um sinal que o fígado esteja irregular, fruto da frustração, da raiva e da irritação, ok? Por quê? Porque à 1h da manhã eu tenho uma alta energética natural e esse excesso natural de energia favorece a assimilação melhor do processo energético e assim a organização das energias ficam mais próximas do perfeito. Lembrando então, o fígado, assimilando a energia irregular, ele começa a sofrer um processo que a medicina tradicional chinesa chama de vento interno. Esse vento interno é fruto da irregularidade energética, entende? Então eu sempre tive uma dificuldade muito grande de definir ou de diferenciar o vento interno do vento externo. Eu sei que o vento externo vem de fora, o vento interno vem de dentro, mas hoje eu consigo responder esse enigma, que é que o vento interno ele é o resultado da incoerência cognitiva que causa irregularidade na energia. Como eu posso ver a irregularidade? Imagine um óleo quente fritando, o processo de fritura não faz com que haja um movimento molecular, o movimento das moléculas, não chega a espirrar o óleo da panela, então aquilo representa bem, pelo menos ao meu ver, o que seria a irregularidade e o vento. E é óbvio, imagine um vento forte somente numa direção, as folhas ficam balançando e essas folhas balançando mostram a irregularidade. Essa irregularidade, então, no fígado vai ser reproduzida ou repassada ao sangue do fígado. Por quê? Porque o sangue é o modelo energético do fígado. Então esse sangue que chega ali todo dia depois das 6, 7 horas da noite para ser regenerado, estará sendo regenerado por uma estrutura irregular. Essa estrutura irregular ela vai passar para o sangue um modelo energético desequilibrado. E esse modelo energético desequilibrado faz com que, aos poucos, lentamente, o Yang-Qi vá se dissociando do Yin-Qi. E esse Yang-Qi, quando dissociado completamente, sobe. Quando ele sobe, ele fornece os principais sintomas, ou melhor, os principais sinais de problemas no fígado. Por que sinais? Porque a dor cervical, a dor no trapézio e a dor no ombro não são sintomas energéticos, são sinais de que o fígado está mal. Então, dor no trapézio, dor no ombro e dor na cervical, sinais. E agora eu tenho dor de cabeça, é um sintoma. Dor na TM, um sinal. E a agitação mental é um outro sintoma da irregularidade de sangue no fígado. Repetindo a situação, a energia irregular chega na estrutura do fígado, repassada ao sangue, o sangue vai fazer com que haja uma dissociação entre o Yang e o Yin. Por quê? Porque o sangue está num processo de irregularidade e essa dissociação faz com que o Yang suba, havendo então tensão muscular em trapézio, cervical e ombro. Você pergunta agora, mas o Yang-Qi subiu e esse Yang-Qi ele não é fluido? Ele não representa movimento? Como que ele causa estagnação? Eu respondo, o Yang-Qi sobe, ele causa estagnação porque ele não está mais no interior do sangue. Então, logo eu tenho um excesso de Yin no interior do sangue. Então, o sangue com muito Yin fica mais denso e esse excesso de densidade faz com que haja uma estagnação e a estagnação reflete, então, numa condição onde eu tenha
a dor, a tensão muscular. Por isso é um sinal e não um sintoma. Então agora você tem dor de cabeça, e esse sim é um problema Yang, porque a cabeça vai ficar agitada com dor. Essa energia não desce, excesso de energia na cabeça leva a dor de cabeça. Agora você também tem a fotofobia, excesso de energia no seu olho. Agora você também tem a dor na região de ATM, aí já é muscular, pega temporal e pega também uma seta, a partir disso já é uma condição Yin e Yang. Mas agora, neste momento, não é interessante nós discutirmos se o problema é Yin ou Yang. O importante aqui é entender qual é o caminho do desequilíbrio da essência Rum a partir do fígado. Entendido isso, podemos agora falar mais a respeito de algumas situações, como por exemplo, o fígado, a estrutura do fígado, ela depende muito do alimento que o sangue leva para ele. E esse alimento está fisiologicamente relacionado ao colesterol, aos ácidos graxos, aos carboidratos, o próprio oxigênio, a própria glicose. Porque o fígado pega tudo isso e transforma em quê? Em algum modelo energético útil para o organismo. E caso você não use, ele vai transformar isso numa outra estrutura que vai se acumular em forma de gordura. Então agora nós temos um elo energético muito forte entre a essência Rum e a essência I. Tanto é que o Rum domina, comanda, coordena as funções do I de uma maneira indireta. Vamos lá. A essência I é a responsável pela assimilação dos alimentos e é a responsável pela produção da energia Yin. Se essa energia Yin estiver muito densa, é sinal que eu tenho, sim, a assimilação excessiva de colesterol, principalmente ruim, a assimilação excessiva ou uma alimentação excessiva de carboidratos e gorduras poliinsaturadas, advindas lá do óleo hidrogenado ou de algum alimento trans, tá? Ao mesmo tempo, eu também tenho um excesso de utilização da insulina. E a insulina em excesso vai fazer com que haja esse jogo maléfico ao fígado. Então, voltando, o fígado vai recepcionar todos esses nutrientes e vai tentar produzir uma energia boa para que o organismo a utilize. Lembrando bem, essência Rum é a responsável pela organização das energias. A essência I é a responsável pela solidificação e estabilidade orgânica. Isso é feito a partir da essência da energia Yin. Então a energia Yin é um produto dos alimentos. E a essência Rum pega esse modelo energético Yin, como eu já disse, colesterol, carboidrato, transforma isso em energia útil. Se esse modelo energético for tóxico, muito denso, então ele é tóxico, eu terei problemas no fígado. E um desses problemas, por exemplo, representado pela esteatose, ou pela própria cirrose, ou pela própria hepatite medicamentosa ou hepatite natural. O que é uma hepatite natural? É as células, ou é representada pelas células do fígado, ou células hepáticas, intoxicadas com a própria energia Yin. Então você come muito mal e o seu fígado fica intoxicado, tá? Então o fígado é o grande maestro no sentido de produzir energia. A nível fisiológico ele faz isso com esses substratos que eu já falei, e a nível energético ele vai fazer isso com o sangue. Então ele recepciona esse sangue à noite e regenera. E o que ele vai fazer? Ele pega esse sangue à noite, lá por volta das 6, 7 horas, ele segue o trabalho da melatonina, como eu já até falei em algum momento. O fígado tem relação direta com a glândula pineal, porque tem relação com a intuição e tem relação também com a melatonina. Voltando. Então o fígado pega esse sangue e começa a tirar dele, absorver dele a energia negativa produzida durante todo o dia. Que energia negativa é essa? A energia negativa dos seus pensamentos, aqueles pensamentos mais negativos, feios, intoxicados que você tiver, que seja de medo, que seja de preocupação. O pensamento negativo em si, aquilo que não vai dar certo, aquilo que você esconde até de você. O fígado pega aquilo de noite, tira do sangue para não deixar o sangue intoxicado e deixa ali guardado. E volta esse sangue para circular normalmente. No momento em que o fígado está cansado e de ser lesado pelo álcool, pelo remédio ou até pela própria incoerência natural, esse sangue, ou melhor, esse substrato negativo que ele tira do sangue começa ali a se acumular. E esse acúmulo de sangue no fígado vai produzir um segundo modelo energético, a estagnação de sangue no fígado.
As mulheres têm até uma sorte maior, porque ela pode liberar esse sangue através da menstruação. Então, repare os seus pacientes, o quê? O sangue menstrual, qual é a cor? Se for muito escuro, é sinal que o fígado está com um problema ou né, o fígado está assimilando muita mágoa, muito rancor. Então, ou o fígado está com problema ou eu tenho muita mágoa e rancor, porque a mágoa e rancor é uma energia muito densa e quando ela está presente ou cravada ali na estrutura do sangue, ela vai deixar essa coloração. Então, o sangue menstrual muito escuro é sinal de fígado com problema e é um sinal de mágoa e rancor. Voltando, o homem não tem condição de liberar isso na menstruação porque ele não vai menstruar, mas ele pode liberar isso no suor, ele pode liberar isso nas fezes e ele pode liberar isso na urina. Por isso você bebe e faz muito xixi, por quê? Você está liberando toda a descarga negativa do seu álcool. Ah, mas então eu tenho que beber para fazer isso? Não, você tem que beber a água, não o álcool, para fazer isso. Tá? Então o fígado é um depurador emocional que utiliza o sangue como veículo. Então ele deixa o sangue limpinho para você. Por isso devemos tratar muito bem esse fígado ou a estrutura energética do fígado. Para isso, e aqui eu estou falando tudo isso aqui para justificar o que nós vamos ver nas próximas aulas relacionado ou que tem relação com o fígado e com a vesícula biliar. Agora, para finalizar, nós vamos lembrar que a vesícula biliar é uma víscera muito bacana e muito importante, como todas as outras, mas ela é uma das mais importantes junto com o intestino grosso e o estômago. Por quê? Porque a vesícula biliar, ela vai ser a responsável energética pela força da sua decisão, mas eu não posso esquecer que quem produz o substrato da decisão, que é uma molécula energética representada até pela bile, é o próprio fígado. Então o fígado produz a bile e a estrutura da decisão, envia isso para a vesícula, a bile é eliminada, ejetada da vesícula para realizar a digestão, e a digestão de gordura principalmente, mas ao mesmo tempo esse processo energético é representado pela própria decisão, tá certo? Quando você não tem dúvida das coisas, é sinal que a sua decisão está perfeita. Então vamos tratar bem da vesícula para que isso possa acontecer ou continuar acontecendo. Voltando, então o fígado trabalha fornece estrutura para que haja decisão e a vesícula vai liberar esse processo ou essa estrutura energética e física para que você tenha a expressão do que decidiu. Seguindo o raciocínio, se você tira a sua vesícula, você tem que cortar de vez o óleo hidrogenado e usar o óleo de coco, que não precisa da bile para ser metabolizado, ele precisa da albumina. Então você precisa se alimentar, se tirou a vesícula, de óleo de coco, e juntamente ao óleo de coco você tem que fazer a ingestão da castanha do Pará, que também tem muita albumina, ok? Fígado, já teve o fígado doente, eu tenho o fígado com algum problema, analisa o problema. Esteatose é um problema ligado à mucosidade, umidade, mucosidade no fígado, então você assimilou muita gordura. Mas entendam, a esteatose, você assimilou muita gordura, mas não quer dizer que você se alimentou de gordura. Agora vem uma coisa para quebrar outro paradigma. A esteatose não é causada pela gordura saturada ou qualquer outra, ao contrário. A esteatose é causada pelo carboidrato, pois o fígado assimila muito carboidrato, produz muita energia, você não usa. O que ele faz? Ele manda para a sua barriga, aí você tem lá o abdômen, ou você tem a cintura, né, abdominal muito densa, com muita gordura, e o fígado agora não tem para onde mandar, ele começa a ficar também um fígado que eles chamam de fígado gordo, né? Fígado gorduroso. Por quê? Por conta do carboidrato, não é gordura, tá? Você não precisa se preocupar com isso, mas é óbvio, deve ser tratado, deve ser pensado. A gente aqui vai falar também alguns alimentos ou alguns fitoterápicos que podem ajudar, mas lembro, neste caso específico, o que mais vai ajudar é a atividade física, o suor. Precisamos eliminar essa energia estocada. Entendido, então?
Qualquer então desordem no fígado vem por um problema relacionado à incoerência cognitiva. Professor, mas então o que tem a ver a esteatose com a incoerência? Tem a ver que você come demais, sabe que não pode comer demais, aí você come demais, o fígado não aguenta assimilar aquele tanto de substrato energético advindo do carboidrato, você vai ter o problema. Tudo vem da incoerência, entendido? A incoerência é o que vai levar aos problemas no seu fígado ou na sua vesícula biliar, ok? Então aqui fica o recado onde a essência Rum é o grande organizador e maestro das energias. A essência Rum então organiza todo o processo energético e fornece função e propriedade à estrutura. Lembrem-se bem, existe uma estrutura que, se não fosse o fígado, ela não conseguiria exercer uma função diferente. A partir disso você já sabe o que o fígado faz, ok? Então fica a dica, vamos falar nas próximas aulas sobre os alimentos relacionados à essência Rum. Aqui adianto, a vitamina é o substrato orgânico relacionado à essência Rum, enquanto os ácidos graxos eram da essência I, enquanto as enzimas eram da essência Shen e os minerais da essência Po. As vitaminas têm relação com a essência Rum, principalmente a vitamina A e a vitamina B. Além das vitaminas, eu tenho um aminoácido chamado metionina relacionado à essência Rum e a homocisteína, que é algo negativo. Eu vou falar muito da homocisteína nesse modo, que é negativo, também relacionado à essência Rum. Vamos falar também sobre o zinco, tá? Que é um mineral mais próximo da essência Rum, e de alguns alimentos, como por exemplo o óleo de coco, o abacate, a alcachofra, tá? São alimentos, é o exemplo que a gente vai estar falando da essência Rum, e vamos lá no final, na fitoterapia, falar da mucuna e do tríbulos terrestres do boldo, são os principais fitoterápicos que tratam as manifestações de desequilíbrio da essência Rum, ok? Então, um grande abraço, até a próxima aula ou aula 2.b. Tchau, tchau.